Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 43, em Roma. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos irmãos que esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia, ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos iniciar Atos dos Apóstolos, capítulo 43, em Roma. Quão diversas eram as circunstâncias do que ele imaginara. Como poderia ele, acorrentado e estigmatizado, proclamar o Evangelho? Suas esperanças de conquistar muitos conversos para a verdade em Roma pareciam destinadas ao desapontamento. E aqui nós estamos falando de Paulo, quando eles saíram agora da ilha de Malta. Receberam um navio com suprimentos e agora foram em direção a Roma. E ele nunca tinha imaginado que chegaria a Roma como um prisioneiro, acorrentado, e ele vendo essa situação, ele se entristeceu, não porque estava preso, mas porque ele não poderia levar as pessoas o Evangelho, não poderia converter as pessoas a Cristo. Era esse o pensamento dele: como eu poderei converter as pessoas a Cristo? Olhando para nós hoje, a última coisa que nós pensamos em nossa vida é: como eu faço para ganhar almas a Cristo? Não aproveitamos as oportunidades que temos, deixamos passar. Enquanto Paulo, acorrentado, pensava em como ele poderia fazer, porque ele se imaginou chegando a Roma de outra maneira para que ele pudesse levar o Evangelho. Ele queria pregar em Roma. Deus chamou ele para pregar em Roma, mas ele não imaginou que chegaria ali daquela forma. Muitas vezes eu e você, principalmente nos dias de hoje, temos as situações extremamente favoráveis para levar o Evangelho, extremamente favoráveis. Nada nos impede, não estamos presos, não estamos amordaçados, não estamos censurados, como muitos falam que haverá censura por causa de política. Ainda não estamos censurados para pregar o Evangelho, para outras coisas lá censura sim. Mas para pregar o Evangelho não há censura ainda. Mas ainda assim, muitas pessoas não usam desse privilégio que temos. Olhamos para a vida de Paulo e vemos um homem idoso, cansado, preso, prisioneiro, humilhado tantas vezes e ainda pensando em proclamar o Evangelho. E eu e você novos, com saúde, sem problema nenhum, estamos livres, podemos falar, mas não falamos do amor de Deus. O mesmo amor que ganhou as nossas vidas, o mesmo amor que nos transformou, que nos converteu, que nos levou a Cristo, que nos mostrou a esperança da salvação. Nós parecemos que enterramos isso como um tesouro e não compartilhamos com ninguém, deixamos escondido. Devemos aproveitar melhor as oportunidades que temos, porque muitos em nosso lugar fariam diferente. Temos que fazer diferente. Poucos consideravam o significado das palavras de Lucas quando diz que Paulo, vendo seus irmãos, deu graças a Deus e tomou ânimo. No meio do simpatizante e lacrimoso grupo de crentes, os quais não se envergonhavam de suas cadeias, o apóstolo louvou a Deus em voz alta. Aqui um ponto importante: ele estava chegando na cidade, estava passando acorrentado, e as pessoas, vendo os presos passando, zombavam, achincalhavam. E aí alguns cristãos convertidos por Paulo iam até ele e o abraçavam e o beijavam e ficaram felizes de vê-lo. E ele louvou a Deus por aquelas pessoas, ele louvou a Deus porque ele estava vendo ali o fruto do trabalho dele de se entregar à obra, de levar a mensagem do Evangelho. Quão gratos, quanto mais iríamos louvar com amor a Deus quando víssemos aqueles que nós poderíamos ter convertido se víssemos. Porque não vemos, porque não convertemos, porque não pregamos, porque não vivemos a mensagem. Essa mesma alegria que Paulo sentiu é a mesma alegria que você podemos sentir, que nos dará forças, que nos dará ânimo nos momentos de dificuldades. A nuvem de tristeza que estava sobre o seu espírito se dissipara. Sua vida cristã tinha sido uma sucessão de sofrimentos, desapontamentos e provações. Essa foi a vida de Paulo. Sofrimentos, desapontamentos e provações. Essa é a vida do verdadeiro cristão. Vai ter sofrimento, vai ter desapontamento, vai ter provações.
Mas, neste momento, ele se sentia abundantemente recompensado, porque todo aquele sofrimento, todas as angústias, todas as provações, todas as lágrimas derramadas, converteram pessoas. E aquilo valia a pena. Nós fomos olhar para a vida de Cristo, tudo que ele sofreu. Ele abandonou o céu, nasceu aqui se humilhando, se revestindo em carne, sendo rejeitado pelos seus, sofrendo a morte mais humilhante que tinha. E ainda assim, Cristo também disse que valeu a pena quando nos encontrar lá no céu, quando ele voltar para nos buscar, quando nós subirmos para encontrar com ele. Valeu a pena. E nós hoje temos oportunidades de ouro de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho. Se olharmos para o nosso passado, será que podemos dizer que valeu a pena aquilo que vivemos porque deu frutos, porque foi recompensado? Ou iremos ver e olhar só a gente se agarrando nesse mundo, olhando para o trabalho, olhando para as riquezas, olhando para as coisas aqui, esquecendo das coisas do alto? Com passos mais firmes e o coração repleto de alegria, ele continuou o seu caminho. Estava acorrentado, estava andando no meio de presos, caminhando, mas ele agora estava com alegria. A tristeza se dissipou, ele viu que todo o trabalho dele, se entregando à obra para levar a mensagem, valeu a pena. Pessoas conheceram a Cristo, pessoas se converteram e pessoas continuavam no caminho. Não podia queixar-se do passado nem temer o futuro. Cadeias e aflições o esperavam. E isto ele sabia, mas sabia também que lhe coubera libertar as pessoas de um cativeiro infinitamente mais terrível. A prisão não era a pior das coisas. A pior das coisas eram as pessoas cativas no pecado. E ainda hoje, a pior das coisas são pessoas cativas do pecado, pessoas cegas que não conhecem a Cristo, pessoas que estão imersos nesse mundo, não têm esperança de nada, e buscam nas coisas desse mundo alguma alegria, alguma paz, e não encontram, e se dão cada vez mais no mundo, criam cada vez mais raízes. É como uma árvore. Quando você planta a árvore, a raiz vai crescendo, a raiz cresce cada vez mais para ir buscar os nutrientes, para ir buscar as águas, que está mais para baixo. Se você colocar eu vi isso num vasinho feito com garrafa PET, você cortou em cima, colocou com uma terra bem fofinha, coloca a mudinha em cima e faz uns furos embaixo que a água caia e a água fica embaixo. As raízes vão crescendo para ir buscar água. As pessoas imersas nesse mundo, elas vão fazendo suas raízes crescerem aqui, procurando encontrar alguma coisa nesse mundo. Estão cada vez mais imersas aqui, e as raízes vão cada vez mais fundos e não encontram nada. Quando arrancamos essas raízes e nos replantamos no terreno de Deus, não precisa nem ir muito fundo, já encontramos. E quando mais fundo vamos, mais alegres somos, mais revigorados somos, mais esperança temos e mais compartilhamos isso com os outros. Se as minhas raízes não crescem, eu fico só no superficial com Deus, eu vou ter coisas para mim. Mas há muito mais do que ter e guardar para mim. Porque se eu só ficar só aquilo que é para mim, eu não cresço, eu não desenvolvo, eu não dou frutos. Porque se a árvore não cresce, ela não vai dar frutos. Se as raízes não crescem, ela não vai dar frutos, vai ficar pequena, não vai servir de nada. Vai ser arrancada fora. Se eu e você queremos crescer e frutificar no jardim de Deus, devemos crescer e nos aprofundar, criar raízes, estudando a palavra, em oração, testemunhando, levando a mensagem ao próximo, aquele a quem devemos amar verdadeiramente. Cadeias e aflições o esperavam, isso ele sabia, mas sabia que também lhe coubera libertar as pessoas de um cativeiro infinitamente mais terrível, e se rejubilava em seus sofrimentos por amor de Cristo. Ficar alegre por sofrer, porque no meu sofrimento eu estou legando e pregando a Cristo, levando o amor de Cristo às pessoas, libertando elas da escravidão deste mundo. Em Roma, o centurião Júlio
entregou seus prisioneiros ao comandante da guarda imperial. A boa referência que deu de Paulo, somada à carta de Festo, permitiram ser o apóstolo favoravelmente considerado pelo comandante, em vez de ser trancado na prisão. Foi-lhe permitido viver em uma casa alugada. Embora ainda ficasse constantemente acorrentado, um soldado tinha liberdade para receber seus amigos e trabalhar para o avanço da causa de Cristo. Poderíamos dizer hoje que Paulo foi preso em prisão domiciliar. Ele poderia receber seus amigos, poderia pregar a mensagem. Estaria ainda com um soldado com ele, sim, acorrentado, sim. Olhando para a situação, inclusive eu penso que Paulo ficava feliz de ter um soldado romano ali, porque era uma pessoa a quem ele estaria pregando, quem estaria vendo o testemunho dele, que estaria conhecendo o evangelho. E não era sempre o mesmo soldado todos os dias, todos os momentos, então trocava as guardas e ele tinha sempre uma pessoa nova para estar pregando, levando a mensagem. Muitas vezes estamos, vamos dizer assim, acorrentados em algum lugar. Temos o nosso trabalho para ir, mas estamos lá e não conseguimos pregar e falar nada de Cristo. Sempre estamos acorrentados a uma rotina, tem que pegar sempre o mesmo ônibus, tem que passar sempre pelo mesmo trajeto, falar com as mesmas pessoas na padaria quando eu vou comprar um pão ou no mercado, as mesmas pessoas eu olho, vejo, conheço, sei o nome que eu vejo no crachá, mas eu não falo nada de Cristo para as pessoas ao meu redor. Não aproveitamos os momentos. Paulo, um cristão, entregue a Deus verdadeiramente. As pessoas reconheciam isso, reconheciam que ele era uma pessoa diferente. Não por conta dele mesmo, mas porque Cristo vivia nele, então ele teve alguns benefícios. A prisão domiciliar, poder pregar a mensagem às pessoas ao redor. Ele imaginou que ficaria preso em uma cela e não conseguiria pregar o evangelho, ou mal pregaria o evangelho em Roma. E agora ele vê os resultados de uma vida cristã fiel. Ele nada disse dos abusos que havia sofrido às mãos dos judeus, nem das repetidas tramas para assassiná-lo. Suas palavras caracterizavam-se pela prudência e bondade. Ele não estava procurando ganhar atenção pessoal ou simpatia, mas defender a verdade e manter a honra do evangelho. Paulo não queria ganhar atenção pessoal ou simpatia das pessoas. Ele queria pregar o evangelho, ele queria levar a Cristo. Isso era mais importante do que qualquer outra coisa. Quando essa for a verdade em minha vida e na sua vida, levar o evangelho verdadeiramente mais importante do que tudo, iremos ver a transformação que Deus fará em nossas vidas. Levar a mensagem, viver a mensagem, testemunhar, pregar, amar as pessoas verdadeiramente. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa, qualquer ganho pessoal. O apóstolo mostrou que a religião não consiste em ritos e cerimônias, credos e teorias. Se assim fosse, o homem natural poderia entendê-la pela pesquisa, como entende as coisas do mundo. Paulo ensinou que a religião é uma coisa prática, uma energia salvadora, um princípio inteiramente de Deus, uma experiência pessoal do poder renovador de Deus sobre o coração. A religião não é cerimônias, não é rotina, não é credo, não é teoria, é uma vida prática ao lado de Cristo. Uma vida em que eu permito que o poder de Deus, eu permito que o Espírito Santo trabalhe em minha vida, me transforme, que eu seja de fato nova criatura. Eu me coloco nas mãos de Deus e Ele me transforma. Ele me molda como um vaso de barro. Um vaso que tinha suas deformações, agora moldado nas mãos do oleiro, se torna um vaso novo. Eu e você temos que entender isso. O ser cristão não é ir para a igreja, não é estar nos cultos, não é saber quais são as doutrinas, não é necessariamente guardar o sábado, não é necessariamente não comer carne de porco ou não comer carne nenhuma. Isso não é ser cristão. O ser cristão é ser transformado pelo poder de Deus, reconhecer e experimentar a Cristo. Essas coisas são consequências do trabalho de Deus em nossa vida.
E sim, o trabalho de Deus fará essas coisas em nossas vidas. Iremos para a igreja com mais afinco, estudaremos mais a palavra, estaremos compartilhando o evangelho, iremos mudar a nossa alimentação, iremos buscar mais a Deus. O que eu tenho que fazer para estar mais próximo a Deus? E vou tirando as barreiras, vou tentando cada vez mais me aprofundar as raízes no conhecimento de Deus, no amor de Deus. Vou colhendo que as minhas raízes cresçam, que eu cresça, que eu frutifique. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu almejo Deus. É uma transformação que o Espírito Santo faz em nossa vida. Se eu não estudo, se eu não busco, se eu não oro, é porque não há um trabalho de Deus. Mas eu vou para a igreja. Não importa. Eu guardo sábado. Não importa. A verdadeira religião é a transformação que o poder de Deus faz em nossa vida. A comunhão com Cristo, na qual Paulo agora se rejubilava, era mais íntima, mais duradoura que um mero e humano companheirismo terrestre. Não era como um companheirismo terrestre, não era como um amigo que você está ali todos os dias no trabalho. É mais que isso. É você dormir pensando em Cristo, acordar pensando em Cristo, é você levantar pensando em Cristo, você tomar banho pensando em Cristo, você aproveitar os momentos da sua vida para falar de Cristo, porque você conhece a Cristo e você quer compartilhar a Cristo. A todo instante, a todo momento, aproveitando as oportunidades, por mais que sejam algumas oportunidades incômodas, como a questão da política, sempre buscando levar a Cristo. Uma vida verdadeiramente transformada pelo poder de Deus, em que Cristo vive em nós. Ao falar Paulo do que sabia e testificar do que vira concernente a Jesus de Nazaré como a esperança de Israel, os que honestamente estavam procurando a verdade foram convencidos. Sempre, quando pregamos a verdade, aqueles que querem a verdade, que buscam a verdade, são convencidos, eles compreendem, eles entendem, eles aceitam. Pessoas que querem a verdade, pessoas que buscam a verdade, pessoas que querem se entregar verdadeiramente a Deus, elas compreendem a mensagem que vem de Deus. Em alguns espíritos, pelo menos, suas palavras produziram uma impressão que jamais se apagou. Mas outros se recusavam obstinadamente a aceitar o claro testemunho das Escrituras, mesmo quando apresentados a eles por algum que tinha especial iluminação do Espírito Santo. Eles não podiam refutar seus argumentos, mas se recusavam a aceitar as suas conclusões. São aquelas pessoas que você pega a Bíblia, você abre, você mostra texto com texto com texto, dentro do contexto, e a pessoa entende, ela vê que é verdade, mas ela não aceita, ela briga, ela vai tentar achar algum argumento. Por mais que você mostre o argumento, não se baseia na Bíblia, não é pautado na verdade, são apenas ideias da cabeça dela. Ela não aceita porque ela não quer aceitar. Pessoas que estão agarradas nesse mundo e fazem de tudo para rejeitar qualquer coisa que venha cortar essas raízes. Pessoas que querem cada vez mais estar se agarrando nas coisas do mundo. Pessoas que amam o mundo. Pessoas que não querem a Cristo. Pessoas que já tomaram sua decisão. Não importa se é verdade, ela sabe que é verdade, mas ela mesmo assim rejeita. Há sempre dois grupos, aqueles que querem a verdade e se entregam e aqueles que não querem a verdade e não se entregam e vão combater a verdade, porque eles não querem que as outras pessoas aceitem, porque é incômodo para elas. E vamos para o nosso último texto. O cristianismo cria um forte laço de união entre o Senhor e o servo, o rei e o súdito, o ministro do evangelho e o degradado pecador que encontrou em Cristo a purificação do pecado. Foram lavados no mesmo sangue, vivificados pelo mesmo Espírito, e são feitos um em Cristo. O Evangelho quebra barreiras. Não existe mais patrão e empregado. Não existe mais pai e filho. São irmãos em Cristo. O Evangelho quebra as barreiras. Obviamente que quando eu falei pai e filho, não estou falando que não existe família. Existe família sim, mas em Cristo somos todos irmãos. Em Cristo não há um maior que o outro, somos todos iguais perante Cristo.
Cristo nos transforma. Cristo faz um trabalho que é impossível a nós. Cristo coloca no mesmo patamar um rei, um presidente, um mendigo, um faxineiro, um gari, todos no mesmo patamar perante Cristo. Cristo torna todos irmãos, assim como eu e você. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem algum outro ponto que queira trazer, o capítulo é um pouco mais extenso, eu li uma pequena parte. Deixa nos comentários para a gente ler, estudar e crescermos juntos. Pedir de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, eu te pedimos, Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós e que possamos, Senhor, compartilhar o Teu amor com todos ao nosso redor, que possamos, Senhor, entender que não somos melhor que ninguém, que somos todos iguais perante a cruz de Cristo e que Cristo quer a nossa entrega total, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.